vivo, ao vivo. Olá, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Tem sempre esse jargão, né, de que só vira o horário depois que a gente almoça. Agora são meio-dia e 10, meio-dia e 14, né, do dia 14/5/2025. Eu vim trazer esse tema para vocês, que é um tema muito caro para mim e para a Aline, né, que é viver uma vida divinamente guiada. Traduzindo, né, as decisões pautadas na guiança do seu eu superior, que é a sua própria versão mais elevada. Deixa eu só ver se está funcionando, se a gente está online em todos os lugares. Ó, Mabulcão chegou aqui. Tudo bom, fera? Como que você tá? Bom ver você por aqui também. Muito bem. Esse é um horário um pouco atípico, né? De se fazer live, mas eu achei que era um momento oportuno, que era um momento importante para trazer para vocês esse conteúdo, justamente porque eu sei que muitas pessoas têm dúvida em relação ao que é isso, né? Então eu vim trazer esse tema para a gente falar sobre esse assunto. Tava pensando em você agora, fera, e você apareceu. Você viu? É quase um tipo de... Como que eu posso dizer? Sincronicidade do universo. Então vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse tema, que é as decisões pautadas pelo seu eu superior, que em suma é você ouvir aquilo que vem do seu coração e se guiar, se orientar a partir dessa perspectiva. E pode ser, e provavelmente você vai vivenciar, desafios como esse aqui durante esse processo. Deixa eu desenhar aqui, que eu acho que fica mais interessante para vocês visualizarem junto comigo, né? Deixa eu ver onde que tá o risco. Um pouquinho mais para cá. Pronto. Tá? Então vamos lá, me acompanha aqui enquanto eu desenho rapidinho. Imagina aqui você. Tem você aqui. Tem o seu campo mental, que são os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas questões internas, do seu DNA, da sua ancestralidade, né? E ao mesmo tempo, enquanto você vai tomar uma decisão, seja ela qual for, seja uma decisão de entrar em um trabalho novo, de entrar em uma formação nova, de entrar em um relacionamento novo, de se você vai almoçar em casa, se você vai almoçar fora, se você deve ir nesse supermercado ou naquele outro supermercado, né? Se você deve ler este livro ou ler aquele livro. Decisões das mais simples para as mais complexas, né? Haverão interferências. Interferências estas que chegam no seu campo a todo instante. E essas interferências, que vêm de literalmente todas as direções, são os pensamentos dos seus familiares, os pensamentos dos seus amigos, os pensamentos dos seus colegas, o que a sociedade gostaria que você fizesse, o que é socialmente, teoricamente adequado a ser feito, ou o que é reivindicado a partir do seu clã, muitas vezes, porque às vezes a nossa família tem um padrão de pensamento e tem um padrão de sentimento que a gente tende a reproduzir. Não necessariamente 100%, mas a gente tende a reproduzir esses pensamentos e esses sentimentos por uma questão de pertencimento. Até aqui, tudo bem, né? E se você não está se guiando ainda a partir da perspectiva do seu próprio eu superior, não está vivendo uma vida divinamente guiada, está vivendo uma vida deixando-se guiar por essas orientações externas apenas. E eu não quero aqui dizer que essas orientações externas são sempre erradas ou que elas são inúteis. Não é esse o propósito dessa fala. É trazer a você que só essas perspectivas externas, elas não têm a visão do que a sua alma planejou, daquilo que a sua existência se programou para vivenciar nessa existência. Quem sabe isso? É a sua própria coluna de luz, você acessando todo, acessando a vida, acessando Deus, a partir do seu eu superior, o seu próprio caminho, a sua própria ponte, sem precisar usar a ponte da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada, do seu líder religioso, do seu texto sagrado. Todos esses são caminhos, mais uma vez, a intenção não é desprezar nada disso, mas mostrar que você também tem a sua própria coluna, tem o seu próprio caminho interno e que você soma essas coisas, soma aquilo que é externo com aquilo que é interno. Coloquei em verde aqui, tá? Aquilo que é interno, aquilo que é você. Porque muitas vezes, quando você está
envolto de todo esse emaranhado aqui, todo esse monte de pensamentos e sentimentos e instruções externas, é difícil de pensar, é difícil de tomar uma decisão, né? Então, um dos exercícios, por exemplo, que tem dentro do método Eu Superior, que é a formação que a gente está com as inscrições abertas agora, acho que vocês sabem, né? A gente está divulgando a todo momento isso, mas daqui a pouco eu vou mostrar um pouco lá por dentro, tá? É justamente você se colocar fora de si para conseguir enxergar aquela situação numa perspectiva diferente da que você está. Então, vou desenhar como se fosse um olho aqui. Peraí que deu errado aqui. Mais uma vez. Vou desenhar aqui. Maior. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Pronto, aqui. Vou fazer o olho. Ficou estranho esse olho, né? Mas tudo bem, dá pra ver que é um olho, né? Você olhando de fora para si, para essa perspectiva, sem se correlacionar com todas essas orientações externas que chegam para você, para que você possa reconhecer aquilo que é real, aquilo que não é real, aquilo que está no seu caminho de alma e aquilo que não está no seu caminho de alma. Porque se você não fizer isso, você literalmente ficará refém dessas perspectivas externas. E a partir do momento em que você estabelece uma ponte com esse seu próprio olhar, que é a sua coluna de luz, que é o seu próprio eu superior, vou colocar só eu maiúsculo, você acessa o que a gente chama de energia da vida. Ou o todo. Ou Deus. O que fizer mais sentido para você, tá? O que tocar o seu coração de uma forma mais verdadeira. Porque nesse contexto aqui é a mesma coisa, tá? Você acessando essa ponte interna, você pode começar a receber canalizações como essa aqui. Para entender por quê ou para que você ainda vive determinado tipo de desafio, né? Por exemplo, no domingo passado, no final da apresentação que a gente fez do método, a gente fez um exercício. Eu e a Aline fizemos um exercício. Um exercício que usa a cinesiologia para validar se você tem um programa instalado dentro de você que muitas vezes está inconsciente, né? E um destes programas, que inclusive deu para mim, que eu tenho esse programa, né? Ou tinha pelo menos, né? Até resolver, era o programa da procrastinação. E eu fui entender, tá, mas para que esse negócio está servindo? Para que isso está se manifestando, né? E aí eu canalizei do meu eu superior a resposta e eu quero compartilhar com vocês. Essa resposta só vale para mim, tá bom? E por quê? Porque cada pessoa tem um aprendizado, cada pessoa tem um processo que está sendo desenvolvido. E é por isso que é importante você acessar a sua própria coluna de luz para que você tenha essa orientação interna dentro de si mesmo, dentro de si mesma, para mais uma vez, não ficar refém de não entender o que precisa ser feito, ou de depender que alguém diga para você, porque às vezes não vai ter ninguém para dizer para você o que você vai fazer, ou às vezes alguém vai te dizer alguma coisa que não é a coisa mais interessante, não é a coisa mais elevada, então você precisa sempre validar na sua própria essência, na sua chama trina, né? Olha só. Procrastinação, tá? Aí o que veio, né, de consciência? Viver mais no aqui e agora, aproveitar mais o momento presente, desacelerar frente às próximas N obrigações, tarefas a fazeres. E aí o aprendizado nisso, né? Aprendendo a viver a vida, saborear a vida, entendendo a diferença entre adiar para viver mais a experiência e adiar por medo do desconhecido. Geralmente, a maior parte das vezes, a procrastinação tem a ver com isso, né? O medo do desconhecido. Esse adiamento do medo do desconhecido é do ego, que teme o novo e as dificuldades. A alma não adia por isso. A alma adia o que pode ser adiado para que as experiências... as experiências melhores e mais ricas possam se estender. Ou seja, você está tendo um aprendizado, você está tendo um crescimento com aquela experiência. Então a alma muitas vezes escolhe adiar aquilo para que você saboreie aquilo ainda mais, né?
E os próximos passos que vieram para mim é diferença entre procrastinação e adiamento para viver e saborear. Não é a mesma coisa, né? E diferença entre o medo do novo e a apreciação do agora. E a virtude relacionada com isso é a virtude do contentamento. Isso não ia chegar a partir de uma perspectiva racional. Não ia chegar a partir de uma conversa simplesmente com o meu ego. Ou mesmo que eu falasse com alguém externo. Por quê? Porque isso é uma coisa extremamente pessoal. É uma coisa extremamente interna. E a partir do momento em que você reconhece isso, a vida fica mais simples. Eu recebi hoje uma pergunta na nossa comunidade de alunos, inclusive, que a pessoa perguntou como ela poderia ajudar uma pessoa amada. Eu não vou ler aqui a pergunta, não preciso chegar nesse ponto, mas eu vou dar a ideia geral, tá? A pessoa disse algo parecido assim: tem uma pessoa que eu quero muito ajudar. Ela é uma pessoa que ela é próxima a mim. E ela tem esse desafio. E eu sei que dentro do método tem uma facilitação, tem um processo que possivelmente pode ajudar com isso. Será que eu posso ir direto para esse processo? Ou será que tem alguma coisa que eu preciso fazer antes? Existe alguma preparação que eu tenho que fazer antes? Algum outro exercício que eu preciso fazer antes com essa pessoa para que ela se abra para isso? Aí eu respondi para ela, né? Aí a resposta eu posso ler porque não está dizendo o que é, né? Eu respondi para ela. Deixa eu ver. Eu não vou ler, não. Vou falar que é mais fácil, tá? Eu falei para ela o seguinte: o eu superior da outra pessoa, assim como o seu, sabe exatamente aquilo que a alma da pessoa precisa.